Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, amém? Quero te convidar, com muita gentileza, se colocar em pé neste momento, pegar em suas mãos a sua Bíblia, seja no celular, seja a Bíblia em papel mesmo, né? Nós iremos fazer menção da palavra de Deus. Nós sempre nos colocamos em pé na abertura da reunião para fazer a reverência em relação à palavra de Deus e já nos posicionarmos, amém, diante dele, preparando o nosso coração para aquilo que Deus está por derramar sobre cada um de nós, amém? Então, não é uma prática religiosa, não é que esteja errado quem não faz dessa forma, mas nós, da mesma forma que muitos de nós temos o costume, né, de orarmos de joelho, né, também não é uma regra, nós fazemos isso por reverência ao Senhor, mas não quer dizer que a regra, né, possa alterar alguma coisa. O que importa é o nosso coração, amém? Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 26. Quem for encontrando vai dando um glória a Deus aí. Quero declarar que essa noite será uma noite diferente, um domingo diferente. Os minutos que nós estaremos reunidos no nome de Jesus serão minutos preciosos, amém? Que irá enriquecer-nos espiritualmente e vai atingir áreas dentro de cada um de nós que nós não temos acesso, mas o Espírito Santo, ele tem essa capacidade, amém? Achou aí, Sofia? Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia é muito grande para ela ali, colocou na cadeira, a espada é maior do que ela está acostumada. Você encontrou aí, irmão? Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: e desse mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. O Espírito, porém, ora por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E aquele que conhece todos os corações sabe a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos em harmonia com a própria vontade divina. Amém? Essa palavra aqui, queridos, ela é uma palavra que nos faz estar diante do Senhor, né? E sermos bem recebidos e aceitos por Ele, mesmo nos momentos de fraquezas e dificuldade. Se nós atentarmos para esse texto da Escritura Sagrada, o Espírito Santo de fato é o nosso melhor amigo, né? É aquele que está conosco todos os dias e em todos os momentos, e ele sempre tenta levar a Deus, levar ao Pai uma condição melhor de nós mesmos. Ou seja, ele sempre tenta trazer diante de Deus uma condição que nós precisamos ter diante do Pai. Ou seja, ele intercede por nós. Ele sempre está do nosso lado para falar assim, né? Eles estão tentando fazer o que é certo, mas o momento de fraqueza deixa eles um pouco debilitados, eles não conseguem compreender, né, o quanto eles precisam se entregar. Então o Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar, não só nos momentos mais difíceis, nos momentos fáceis, nos momentos de regozijo e celebração também, mas o relacionamento com o Espírito Santo é de extrema importância para cada um de nós aqui nessa terra. Então a nossa constante oração fará com que o Espírito Santo tenha mais acesso sobre cada um de nós, e ele sempre vai levar o melhor de cada um de nós diante de Deus. Então leve a sério esse relacionamento com o Espírito Santo, essa aliança com o Espírito Santo, porque ele pode nos levar a lugares mais profundos na presença de Deus. Ele sempre vai rogar por cada um de nós, amém, queridos? Através dessa entrega voluntária que precisamos ter, eu quero convidar você a deixar sua Bíblia na cadeira, fechar os teus olhos, e sabendo que o Espírito Santo já está aqui ao nosso lado, ele intercede por nós,
e Ele está aqui para nos ajudar nas nossas fraquezas. Vamos orar ao Pai, vamos já entregar o nosso coração, expressar a nossa gratidão, e que a nossa adoração possa encher este lugar nessa noite, que a nossa adoração possa atrair a glória e a presença de Deus aqui neste lugar. Comece a liberar palavras de gratidão a Deus, comece a liberar palavras exaltando e agradecendo ao nome do Senhor aqui neste lugar. Convida Ele, fala: Senhor, como eu quero a sua presença aqui na minha vida hoje, Pai, do que ontem, para que nós possamos ser como o Senhor. Forge o nosso caráter, Senhor, lava as nossas vestimentas, nos purifica, nos santifica, Senhor, para que possamos estar aptos e preparados para se encontrar contigo, noivo amado. Ore canta lá sou, xere canta lá sori andelá. Ah, Senhor, a sua presença, a sua presença, é só isso que nós queremos nessa noite. É a sua presença, Pai, a sua presença, Pai. Adora Ele, amém? Adora Ele, se entregue nesse momento. Deixa que a adoração, deixa que o louvor te leve a um lugar mais profundo, a um lugar secreto na presença dEle. Isso, adora Ele de todo o seu coração nessa noite. Não perca essa oportunidade. Aleluia, aleluia. Paz do Senhor, queridos. Continue com seus olhos fechados, adorando ao Senhor em sua plena santidade. Nós queremos estar aqui, Senhor, em tua presença somente, onde o pecado é perdoado, as nossas culpas são levadas, onde o amor não se esfrie, o fogo não se apague. É neste lugar, Jesus, que nós queremos estar. É somente neste lugar, Senhor, onde a alegria nos invade, onde os problemas não nos acham. É neste lugar, Jesus, que nós queremos estar, onde o seu amor nos encontra. É somente neste lugar, Jesus, que você possa adorar ao Senhor com essa canção. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Jesus, Santo Espírito, se renda a Ele.
corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar neste lugar onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Diga, em tua presença, em tua Senhor Jesus, em tua presença, Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, se renda a Ele, eu me rendo ao teu. O meu anseio permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar em tua Santo Espírito, eu me rendo ao teu. Meu anseio é permanecer em tua presença, Senhor. Em tua presença, Senhor. Presença. Tu és tudo que queremos, Jesus. Tu és o nosso fôlego. Cante comigo. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar.
estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais, leva-me mais, onde eu te, no lugar e aos teus pés. Pois a tua quero Pai, eu amo sua presença. O teu sorriso é vida em mim. Segure nas mãos dele. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Levante as suas mãos e cante. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, e aos teus pés, pois a tua glória eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, e aos teus pés me rendo. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa. E tudo que eu mais quero, e tudo que eu mais quero é te ver. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, e aos teus pés me rendo. Quero ver. Eu quero ir mais fundo. Me leva-me mais perto, onde eu te encontro.
mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. E poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Aleluia. Como nós amamos o teu nome, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Esconda-me em ti, Jesus. Aproveite esse momento para adorar ao nome de Jesus com as suas palavras. Diga que Ele é lindo, que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é glorioso, que Ele é o dono da sua vida, que Ele é tudo que você tem. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Esconda-me em ti, esconda-me em nas asas do seu amor. Esconda-me, esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor.
Santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Oh, pode entrar, pode. A casa é sua, e vem. Faça essa declaração ao Senhor. Pode entrar, Jesus. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Vamos elevar o nível. Pode entrar, Jesus. Pode entrar, a casa é sua, e vem queimar tudo em mim. Tu estás no controle de tudo. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? Qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som, do lado de dentro eu abro a porta, do lado de dentro eu abro a porta. Aleluia. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Toda honra e glória seja dada a Jesus, amém? Como é bom estarmos na presença de Deus, né? Estive ausente aí 2 quarta-feiras, por causa do trabalho, faz parte, mas eu sinto muita falta de estar aqui com os irmãos, de estar cumprindo com o propósito do Pai, né, aqui de forma presencial. E eu creio que eu não estava presente fisicamente, mas em espírito estava ligado com os irmãos. Amém? Olha para o seu irmão aí e pergunta para ele: sente falta do pastor aí? Se ele falar não, amém? Depois você exorta o irmão aí. Amém? Brincadeira, irmãos. Mas a gente sente falta, né, uns dos outros. Deus, ele nos fez para que a gente possa, né, se relacionar, né, com os nossos irmãos, com as pessoas. Nós não temos a capacidade nem a condição de estarmos sozinhos, né? Sempre precisamos uns dos outros, e é importante sempre, né, que prevaleça isso, que a gente possa sempre dar muita importância, amém? Somos extensão, amém? Uns dos outros aí. Vamos ofertar? Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na casa de oração? Não?
Amém. Sejam muito bem-vindos, viu? Recebidos e acolhidos aqui, em nome de Jesus. Nós temos a oferta de amor, né? Que é a oferta para que a gente possa dar continuidade no término aqui do acabamento, né? Da casa do Pai. E nós estamos fazendo de acordo com a medida que o Senhor vai nos concedendo. Amém? E o Senhor tem operado, tem abençoado. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda está por fazer. Amém? Sobre cada um de nós. Não só a respeito, né, falando de finanças, mas em todas as áreas. Porque Deus é um Deus completo. Ele é um Deus grande. Ele é um Deus que faz além do que nós possamos pensar, imaginar e até pedir para Ele. Amém? Então, você que deseja trazer a sua oferta, você que deseja trazer a sua oferta de amor, você que deseja cumprir, amém, com a sua fidelidade a Deus a respeito do dízimo e da oferta, pode trazer aqui à frente, enquanto nós ministramos uma canção, fique à vontade. Aqueles que já estão conosco, né, desde o começo aqui, nós estamos aqui há pouco tempo, né, acho que 2 meses, 3 meses, né, viemos aqui finalzinho de maio, né, 3 meses apenas, e já houve bastante mudança aqui, né, já fizemos bastante coisas aqui, né, e quem nos conhece sabe que nós temos o desejo de fazer sempre o melhor para a casa do Pai, e também para servir aos irmãos, né, e em breve tempo, né, nós cremos que muitos não reconhecerão mais este lugar, amém? Esse lugar vai ficar muito lindo para Jesus e para acolher a cada irmão aí. E quero agradecer a cada um que nos abençoa a casa do Pai com a oferta de amor, amém? Que nos ajuda muito para que a gente possa dar continuidade aqui no término daquilo que nós precisamos executar, amém? Vamos agradecer a Deus? Será que você pode estender as mãos para cá e agradecermos juntos? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e obrigado por todo o suprimento. Obrigado, Pai, por ser fiel com a sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. E aquilo que o Senhor profere com os seus lábios não tornará para ti vazio. Então eu sei que vai prosperar naquilo que o Senhor tem prazer. Que o Senhor possa continuar fazendo, executando em nós e através de cada um de nós. Que a casa de oração, toda a frente de trabalho, todo o propósito que foi estabelecido por Ti, através dessa casa, deste ministério, através da vida de cada irmão que está conosco, aliançado, compromissado, Pai, não fique preso somente aqui, que ele não fique restrito somente aqui, nos leve, Senhor, a mais lugares, nos leve a mais pessoas, nos leve aos perdidos, nos leve aos caídos, Pai amado, porque essa é a igreja verdadeira, Pai amado. O senso de propósito, ele tem que se expandir, ele tem que ser dilatado dentro dos nossos corações. Então que as nossas vidas e que a missão que temos, Pai amado, como homens e mulheres de Deus, não se resuma somente aqui em 4 paredes. Nos leva aos perdidos, Pai. Dá-nos o teu amor pelas nações, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. Cada pessoa que está assistindo esse culto, não sei se será de manhã, de tarde, à noite ou até de madrugada, à procura de uma resposta de Deus que possa ser alcançado aonde quer que você estiver, e que essa palavra ela possa ser um marco, que esse culto pode ser um marco, pode ser uma chave, que possa ser uma oportunidade onde Deus possa chamar você para mais perto dele, em nome de Jesus, amém. Para você que não sabe, esse culto está sendo gravado, estamos transmitindo para mais de 44 países, amém. Ué, todo mundo ficou, achei que vocês iam celebrar, que não sei o que, mas não teve muita reação. Brincadeira, nós estamos gravando mesmo o culto,
sempre quando acaba, se encerra o culto, né? Não sei se você sabia disso, mas o culto vai para o canal da igreja, né? E aparece você ali louvando, adorando, glorificando, indo no banheiro. É normal ir no banheiro, né? Mas aparece tudo aqui na gravação. Então, você que não sabia disso, você pode se inscrever no canal da igreja. Eu sempre confundo, Casa de Oração, é Javé, né? Javé, chamar. Pastor, como se escreve isso? Eu não vou soletrar aqui, senão vai acabar o culto, eu vou estar soletrando ainda, amém? Mas aí você pode se inscrever no canal lá. Eu não vou falar direito desses negócios aí, mas você pode se inscrever, dar o like lá, dar o joinha, amém? Todas as vezes que subir um vídeo da igreja, né, vai aparecer uma notificação para você e você já vai poder assistir e também receber daquilo que Deus tem para entregar. Eu creio que logo nós iremos soltar alguns vídeos curtos, né, pastor? Em nome de Jesus, para edificar a vida aí de cada um de vocês, em nome de Jesus, amém? Eu vou dar alguns avisos e aí as crianças já poderão subir, juntamente com os jovens. Já está aqui, né? Nem tinha visto. Nós temos os cultos aqui todas as quarta-feiras, 19h30, e o culto no domingo às 18h. E uma vez por mês nós temos o culto matinal, 9 horas da manhã, que intitulamos como o culto da família. Amém? E tem sido uma benção. Quem tem gostado do culto da família, dê uma glória a Deus aí. Amém. Deus abençoe. Todas as vezes que nós temos o culto da família, os irmãos saem daqui um pouquinho mais gordinho, né? Mas depois, durante a semana, você vai perdendo aí os quilinhos e é benção, amém? Tem sido uma benção mesmo e a gente tem desfrutado da comunhão, né? De uns para com os outros aí, e isso é maravilhoso, amém? Tem mais alguma coisa? O nosso projeto, né? Temos aqui o Pix, para quem desejar, tudo aquilo que nós recebemos, né? Através desse projeto, vem para abençoar as pessoas, e quem tiver roupa, calçado em boas condições, pode trazer aqui para a igreja, amém? Que nós sempre temos pessoas que nos procuram. Alimentos também, quem puder trazer. Como eu tinha dito, né, na Santa Ceia, quem desejar pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, se assim você desejar, porque sempre há pessoas que nos procuram, né? Tem pessoas que vêm aqui na igreja só para pedir alimentos. E o que nós estamos fazendo? Primeiramente, tentando de alguma forma suprir quem é aqui da casa, e depois, quando sobra alguma coisa, nós estamos tentando ajudar as pessoas que não são aqui da igreja. Pastor, mas não é certo ajudar as pessoas que estão de fora? Sim, mas a gente não pode descobrir as pessoas que fazem parte aqui dessa casa, amém? Primeiramente, elas são assistidas, elas têm, né, elas são supridas de acordo com aquilo que nós recebemos, e esse é o propósito, esse é o intuito, amém? Se você desejar, você pode, não precisa ser só o culto da ceia, mas qualquer culto, se Deus tocar no seu coração, você pode trazer 1 quilo de alimento não perecível, de sua preferência, amém? Acabou? Amém, só isso. As crianças, os jovens podem subir, amém? Eu sinto falta deles quando eles vão para lá. São muitos, né? Mas eu creio que o trabalhar de Deus está sendo operante na vida desses jovens. Eu tenho visto já a transformação em alguns aqui, em muitos, né? E isso é maravilhoso. O importante é que eles possam sempre receber algo da parte do Senhor e praticar, né? Que você nas suas orações possa sempre colocar, né? Apresentar os jovens, os irmãos, o corpo de obreiros, os pastores, para que o Senhor possa sempre nos abençoar e nos usar. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor então. Hoje o Senhor me deu uma palavra, e eu quero te pedir que você possa agarrar essa mensagem, que não é minha, é dele, amém? Que você possa permitir que essa palavra ela possa mexer com algumas áreas dentro de você, e que você possa aplicá-la nesse exato momento da sua vida. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 54. Te amo, Jesus.
Não há outro como tu, Senhor. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Eu estou procurando aqui, tá, irmãos? Já vou fazer a leitura aqui, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Você encontrou aí? Se você não encontrou, tem um telão bem grande aqui atrás de mim, que você vai poder acompanhar. Amém? Então, o versículo 24 é um texto muito conhecido. Já ouvi diversas ministrações a respeito desse texto, mas em particular, o Senhor falou comigo. Estava ouvindo uma mensagem e eu voltei alguns anos atrás, né, daquilo que eu vivi, né, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e passou um filme de muitas coisas na minha cabeça, né, e eu quero abrir um pouco da minha vida particular, né, em alguns aspectos aqui, para que você possa também ser edificado e lembrar de algumas situações que você já enfrentou e passou e que tem operado para a sua melhora, amém, para o seu crescimento. Então a palavra de Deus diz, Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 54, Pedro nega a Jesus. A palavra de Deus diz, então, prendendo a Jesus, né, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, no entanto, uma criada vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou eu. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Você pode colocar a mão sobre o seu coração? Pai, te damos graças, bendizemos e agradecemos ao teu santo nome. Que essa palavra, ela possa ter uma ação completa e plena dentro de cada um de nós. Que essa palavra possa nos gerar temor e tremor diante de ti, nos fazer pessoas mais apegadas a ti, nos dá a condição de meditarmos na sua palavra, de orarmos em verdade, em sinceridade e construir um caráter cristão genuíno e verdadeiro. Que a essência que possa estar em cada um de nós seja a sua essência, e que a santidade ela possa acompanhar todos os nossos dias até que o Senhor venha. Que essa palavra possa ser uma flecha a ser fincada em cada coração aqui nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é um texto que nos traz uma reflexão muito profunda, né? É um cenário onde Cristo estava, né, sendo preso e estava prestes a ser crucificado. E Pedro andou 3 anos com o Senhor Jesus, viveu coisas extraordinárias, viu Jesus operando milagres, né, sinais, maravilhas e prodígios, e aprendeu tanta coisa com quem que sabia tantas coisas, como Jesus, o Filho de Deus, né? Ele experimentou coisas que talvez nenhum de nós, seres humanos, pôde experimentar, né? Talvez ninguém teve a capacidade e a condição de andar sobre as águas como esse homem teve. Talvez ninguém teve a condição de simplesmente cortar a orelha, né, de um soldado e com seus próprios olhos
ver essa orelha sendo restaurada, né? Pedro assistiu ao Senhor de perto e viveu coisas extraordinárias, né? Só que no momento que ele não esperava, né, no momento que ele precisava provar, né, aquilo que realmente ele sempre mencionou ao mestre, que o amava, que estaria com ele a todo momento, se fosse necessário até a morte, ele poderia ir por amor a Jesus, e simplesmente nesse momento ele nega a Jesus, né? Ele simplesmente diz que não o conhece, e Jesus havia avisado ele. Quando a palavra de Deus diz que o galo cantou, né, eu fico meditando. O galo cantando significa que é como se o Senhor falasse assim, em situações que às vezes nós passamos. Talvez essa situação que você já passou ou está passando, o Senhor já falou com você, né? E às vezes, na hora que você está passando por aquilo, você vai e se lembra: puxa, o Senhor tinha me avisado, o Senhor tinha me alertado. Não quero ser herege, né? Não quero trazer aquilo que não está escrito, mas o galo aqui, né, nesse texto sagrado, é como se fosse uma ação do Espírito Santo, né? O galo cantou e Pedro se lembrou: o mestre tinha me falado, ele tinha me avisado que isso aconteceria, né? E a mensagem que eu quero trazer hoje é simplesmente, eu coloquei um tema aqui simples, que se chama lembranças, né? E nós iremos percorrer alguns versículos aqui da palavra do Senhor, mas para que eu e você possam entender, alguns estudiosos dizem que a capacidade do ser humano, né, de lembrar das coisas, de ter memória, né, das coisas, é incrível, né? Nós temos a condição de gravar tantas coisas, né, em nossa memória, que às vezes nós nem nos damos conta. Por quê? Porque se a gente for fazer a soma de todos os nossos dias, né, de vida, quantas coisas nós já vivenciamos, já provamos e já experimentamos, e que fazem parte das nossas lembranças, que fazem parte da nossa memória, né? Lembranças são situações que são armazenadas dentro de um lugarzinho, dentro de cada um de nós, chamada memória. Então tudo isso vai acumulando durante os anos, né? Eu creio que talvez em alguns momentos da sua vida você vai lembrar quando você era pequeno, aquele acontecimento, aquilo que ocorreu, né, com você. Eu mesmo, quando tinha 6 anos de idade, eu nunca vou esquecer disso, já se passaram 30 anos, né? E eu não me esqueço. Meu pai saía para trabalhar pela madrugada, ele era motorista de ônibus, e ele saía de madrugada. Eu lembro que estava muito frio. Eu venho de uma família bem humilde, né, bem simples, e a gente dormia, eu, a minha irmã e os meus pais, no mesmo quarto, às vezes na mesma cama. Eu lembro que a minha mãe estava passando a roupa do meu pai para ele sair para trabalhar, e estava muito frio nesse dia. E aí eu senti um pouquinho quente aqui, né, perto da cama, porque minha mãe estava passando a roupa do meu pai, e eu coloquei a mão, né, porque estava frio, para me esquentar um pouquinho. Minha mãe não viu a minha mão na roupa do meu pai e tacou o ferro na minha mão. E na hora eu gritei, e eu tenho um pouco da marca até hoje aqui do ferro. Lembranças, né? E eu não me esqueço. Já se passaram 30 anos e eu ainda me recordo disso. É uma lembrança, né, que às vezes nós chamamos como memórias de aviso, né, ou lembranças de aviso. São coisas que às vezes a gente passa, até supera, mas a gente não se esquece. E isso faz com que nós nunca venhamos errar de novo. Pelo menos essa é a proposta, né? Quando nós de fato damos atenção para algumas situações que nós passamos, e a gente se lembra: eu já passei por isso, então eu não quero passar novamente. Agora você me pergunta: pastor, mas você foi e colocou a mão novamente na roupa quando estava quente, para que você pudesse queimar? Nunca mais, né? Então tem situações que nós passamos que já é o necessário, né, para trazer um aprendizado a cada um de nós, de forma que nós não venhamos cometer novamente, porque nós não queremos pagar o preço, nós não queremos sofrer as mesmas consequências. Isso é o que? Sabedoria. Mas quando nós às vezes insistimos nos mesmos erros, sabendo, né, como será o fim,
isso faz com que nós venhamos agir como tolo, né? E essa é a proposta. As lembranças, ela tem uma capacidade tão grande de nos fazer errar menos, né? E de evitar situações e aflições e adversidades, né? Porque nós já passamos por algumas situações que já foram o bastante para que a gente não venha errar novamente. Fora isso, tem algo externo, onde pessoas erraram, onde pessoas fracassaram, que também nos dá as condições de não falharmos e fracassarmos. Quando eu tinha 10 anos de idade, tive que me deparar com o divórcio do meu pai, né, da minha mãe, e isso foi arrasador para mim, né, porque eu era uma criança apenas, né, sempre cresci com os meus pais por perto, e num belo dia, numa bela madrugada, meu pai sai de casa, e depois de alguns meses, que eu fui ver novamente, sem saber o porquê, sem saber o que tinha acontecido, e isso é uma lembrança, né, que já é o necessário para mim, para que eu não venha cometer o mesmo erro que os meus pais cometeram. Então, as situações, elas nos rodeiam, e são condições suficientes para que a gente possa ter essas memórias, essas lembranças de aviso. Olha, se os seus pais falharam, você não precisa falhar. Tem pessoas que se apoiam em lembranças, querendo justificar os seus erros, e isso não é sabedoria. Ah, pastor, mas o meu pai também errou, minha mãe também errou, então eu também vou errar, né? Não é dessa forma que nós precisamos pensar. Se as pessoas falharam, se as pessoas erraram, você não vai falhar, e você não vai errar, porque já é o bastante, já é o suficiente para que você possa sofrer menos, para que você venha evitar situações desconfortáveis. Então, lembranças, elas fazem parte do nosso dia a dia e são necessárias. Só que às vezes nós não damos a tal importância para elas, e às vezes agimos como se nada tivesse acontecido, como se nós não tivéssemos passado por situações que já nos fizeram ter a condição de aprender, e quando a gente menos percebe, estamos lá fazendo as mesmas coisas, cometendo os mesmos erros, e aí nós não saímos do lugar, né? Então, lembranças, né, fazem parte das nossas vidas, e ela carrega consigo um poder imensurável de nos poupar de tamanho sofrimento. Então, que eu e você possamos entender dessa forma. Nós já erramos, né? Falhamos tanto durante a nossa vida. Eu lembro também quando eu era pequeno, nós estamos falando de lembrança, eu tenho que trazer a minha memória, né? Talvez você ache engraçado, mas são coisas que marcam as nossas vidas. Quando eu era pequeno também, acho que já tinha uns 7, 8 anos, eu gostava muito, queridos, de empinar pipa, né? Eu gostava muito, toda criança gosta de empinar pipa, né? E o meu pai nunca me deu nada. Meu pai, minha mãe, né, sempre preocupado com as responsabilidades mensais de pagar conta, né? E eu sempre vivi numa condição bem simples e humilde, e meu pai não me dava brinquedo, não me dava roupa, né? Era difícil eu ter alguma coisa que eu quisesse, né? E eu lembro que um dia, eu nem era da igreja, nem sabia o que era igreja, né? E eu estava lá no quintal de casa, vendo uma pipa lá em cima, né? E eu me ajoelhei no quintal e comecei a pedir para Deus que aquela pipa pudesse estourar a linha e cair dentro do quintal da minha casa. Mas o que me marcou não foi o ato que eu tive, foi o meu pai vindo até mim e ainda zombando de mim e me tirando sarro. Falou: o que você está fazendo aí? Eu falei assim: nada, eu só queria ganhar uma pipa, né? E meu pai, ele deu muita risada daquela situação. Só que ele não se comoveu com aquela situação e não foi até algum lugar comprar uma pipa para mim. E isso, infelizmente, me marcou no sentido negativo, né? Não quero que o Vitor aprenda a empinar pipa. Hoje o sistema mudou, tem a linha chilena, é muito perigoso, né? Mas Deus faz com que a roda gigante possa girar, né? E um dia quem está em cima vai descer, quem está embaixo vai subir, e o mundo dá voltas. Quando eu tinha por volta de 15, 16 anos, tinha um vizinho que morava na frente da minha casa, e as pipas que ele fazia eram as pipas mais lindas que tinha na rua. E aí eu conversando com eles, fiz amizade com eles, e eles falaram assim: eu vou ensinar você a fazer a pipa. E aí eles me ensinaram. Irmãos, eu aprendi
tanto, né, tão bem fazer pipa, que eu comecei a fazer pipa para vender, para ajudar um pouco em casa. Então, o café da manhã e o café da tarde sempre era por minha conta, porque eu fazia as pipas, fiz um gabarito e comecei a vender as pipas. Então, às vezes situações que você passa lá atrás, pode cooperar para o seu bem lá na frente. Talvez você não entenda o que você está passando agora, né? Mas lá na frente você vai entender. Então Deus já estava trabalhando, estava me lapidando para algumas situações, né? Lembranças que farão você crescer, lembranças que farão você amadurecer, né? Então a gente sempre tem que ficar muito atento, né? Meu pai nem sabe disso, eu nunca compartilhei isso com ele, né? Mas isso nunca mais vai ser apagado da minha memória. Só que eu vejo Deus trabalhando nos mínimos detalhes. Talvez você, né, não foi tão amado pelo seu pai, pela sua mãe, mas hoje você tem seu filho, né? E você não pode reproduzir os mesmos erros que seus pais cometeram com você. Você tem a possibilidade, você tem a condição e você tem instrução suficiente para fazer de forma também diferente. Está na nossa mão, queridos. Está nas nossas mãos, é nós que mudamos às vezes o curso da água, né? É nós que podemos colocar uma pedra aqui e desviar o rio, para que o rio possa alcançar o lugar devido, o lugar que foi proposto pelo Senhor. Então muitas das coisas nós temos a condição de mudar, depende do nosso desejo, depende do nosso interesse, depende o quanto você quer aprender e entender com os erros que você já cometeu. Então, pastor, mas se eu não tivesse feito isso, agora não tem mais como consertar os erros. Mas eu sei que lá na frente você pode não errar novamente. Amém? Então lembranças, elas fazem parte das nossas vidas. Olha só, esse texto aqui da palavra de Deus, quando Pedro nega Jesus, o que me chama mais atenção, né, é que se Jesus não tivesse ressuscitado, e se ele não tivesse um encontro novamente com os discípulos, eu não saberia como seria, né, os dias finais da vida deste homem chamado Pedro. A palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, no finalzinho lá do Evangelho de João, fala que quando Jesus ele tinha, né, sido crucificado, e ninguém sabia, né? Ninguém tinha entendido que ele voltaria ao terceiro dia, que ele iria ressuscitar, né? Pedro, não sabendo o que fazer, ele voltou a fazer as coisas que ele fazia antes da conversão, ele voltou a pescar. Se Jesus não tivesse tido um encontro com os discípulos ressurreto, ou seja, depois da morte ele ressuscitou, e não pudesse ter ido com os discípulos, Pedro voltaria a fazer as mesmas coisas que ele nasceu para fazer a princípio, né? Olhando no prisma aqui da humanidade. Então, quando nós temos um encontro com o Senhor, não dá mais para fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Ele vai nos mostrar um plano maior, um plano superior, um plano melhor, e nós precisamos deixar tudo, abandonar tudo para seguir o propósito e a vontade do Pai para cada um de nós. Mas graças ao Pai, graças a Deus, que Jesus foi lá e falou novamente: Pedro, tu me amas? Né? Porque senão Pedro ele morreria talvez como um pescador, frustrado e sabendo que ele havia negado o mestre. Ou seja, o Senhor sempre vai nos dar uma oportunidade de se arrepender. Ele sempre vai dar uma oportunidade de nós reavermos os nossos erros, as nossas falhas, e diante dos nossos fracassos nos chamar para ser mais do que vencedores. Amém? Essa é a proposta de Deus para cada um de nós. Mas esse texto aqui, quando fala, né, no versículo 61, então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera. A palavra de Deus diz aqui, ó, bem claro, lembrança, né? Quantas palavras o Senhor já direcionou a cada um de nós, quantas palavras onde o Senhor ele profetizou e declarou, quantas promessas Deus já liberou para cada um de nós, e às vezes nós nos esquecemos, né? Não trazemos a nossa memória, a nossa lembrança, aquilo que um dia Deus falou para cada um de nós, e às vezes nós não vivenciamos a plenitude das bênçãos do Senhor, porque o nosso coração às vezes vai se apagando, aquele desejo intenso de viver a proposta e o propósito do Pai para cada um de nós. Então nós precisamos se lembrar de tudo aquilo que Deus já mencionou a cada um de nós, já nos direcionou,
e de situações também que nós já passamos. Todas as vezes que você for passar por algo, se você estiver muito bem relacionado com o Espírito Santo, ele sempre vai te avisar, ó, não vai por esse caminho, porque esse caminho não é o que eu tenho para você. Da mesma forma que o Senhor, ele avisou Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Memória, lembrança. E Deus, ele tem uma habilidade imensurável de lidar com lembranças, né? Nós iremos ver aqui na palavra do Senhor, olha só, se tratando de lembranças, né? Como nós podemos minimizar sofrimentos e aflições desnecessárias com aquilo que já aprendemos? Precisamos se lembrar de situações desagradáveis para evitar passar por elas novamente, né? Isso é sabedoria. Você e eu passamos por situações que às vezes o poder de decisão está nas nossas mãos, né? E nós precisamos sempre seguir a vontade de Deus para cada um de nós. Não vai pelo aquilo que os seus olhos, né, às vezes são, como que eu posso dizer, que te chamam mais atenção. Vai sempre pela direção de Deus, né? Ló escolheu as Campinas, né, achando que era o melhor lugar para que ele pudesse ser direcionado e proliferar e ser próspero, né? Abraão seguiu a direção de Deus. Então você sempre tem que seguir a direção do Pai para a sua vida. Não vai pelo aquilo que os seus olhos são atraídos, vai pelo seu coração que é atraído pelo Espírito Santo, amém? Isso é a direção de Deus para você. Olha só, lembranças é algo que Deus leva consigo com muita seriedade, ele pesa em sua balança. A nossa obediência sempre será lembrada pelo Senhor, de modo que alcançaremos o seu favor. Quando nós entendemos que Deus, ele leva com muita seriedade, né, e ele traz na sua memória aquilo que às vezes nós oramos, aquilo que nós apresentamos diante dele, e ele sempre vai colocar isso numa balança, né? E nós iremos ver isso na palavra de Deus. Por exemplo, quando você é fiel a Deus, né, ele permanece sendo fiel sobre cada um de nós. Não é porque você é fiel que ele vai ser fiel com você. Ele continua sendo fiel mesmo se alguém for infiel com ele, porque isso faz parte da essência dele. Isso faz parte do caráter de Deus, né? Fidelidade. Mas para que a gente possa desfrutar dessa fidelidade de Deus, precisamos ser fiéis com ele. Amém? É recíproco, né? Da mesma forma que nós precisamos amar a esposa, né? E ela precisa amar o esposo. Isso é recíproco, né? Então Deus, ele sempre age dessa forma. Se você for fiel com ele, né, então você vai provar da fidelidade dele. Isso ele pesa numa balança justa, né? Tem visto meu servo Jó, homem íntegro, homem fiel, né? E Deus vai lá e abençoa. Agora, se ele não fosse um homem fiel, tem visto meu servo Jó, não é fiel, então ele vai provar um pouco, né, da ira, né? E vai desfrutar um pouco daquilo que ele não queria desfrutar. Então Deus, ele sempre vai ser justo, ele sempre vai pesar numa balança justa, amém? Quando há a desobediência sem arrependimento, traz consigo o pesar das mãos de Deus. Eu não sei se você já experimentou um pouco do peso da mão de Deus, quando você faz algo fora da direção de Deus. É terrível, quando às vezes você toma a direção que não era para tomar, quando você escolhe de acordo com o seu coração e não segundo a vontade de Deus. Aí a mão de Deus vem e pesa. O que significa isso? Sabe quando tem uma pessoa que é maior que você e a pessoa vai e encosta em você assim? Aí você fica sentindo meio pesado. A mão de Deus é um pouquinho mais, né? É como se Deus ele cerrasse o céu, né? E nós não desfrutássemos mais do cuidado, do zelo, né, de Deus, e ele vai nos deixando caminhar, né? E a gente vai tropeçando durante o caminho, às vezes até sofrer uma queda. Isso é permissão de Deus para nos trazer de volta. Então a mão de Deus, quando pesa, quando nós fazemos algo de errado, é terrível, mas vai gerar em cada um de nós uma lembrança no qual nós nunca mais iremos esquecer. Talvez você teve muito anseio para fazer algo, né, segundo a sua vontade, segundo o seu coração, e às vezes você pagou o preço por isso. É a mão de Deus pesando, amém? Então sempre queira desfrutar da bondade de Deus, porque esse é o melhor caminho para cada um de nós.
Sempre os obedientes e os fiéis irão desfrutar dessa bênção da parte de Deus. Olha só, em 1 Samuel capítulo 1, abra comigo aí, 1 Samuel capítulo 1, isso nós estamos salientando a respeito de algumas lembranças que nós temos na presença de Deus, que nos dá a condição de estarmos isentos de sofrimentos futuros. Talvez você já falhou muito na sua vida, e você precisa parar neste exato momento e falar: peraí, eu já fiz já tomei essas decisões, já agi dessa forma, já agi desse jeito com as pessoas, já fechei muitas portas para as pessoas que eu não deveria fechar, e já abri muitas portas para as pessoas que eu não deveria abrir, já caminhei com pessoas que eu não deveria caminhar, já deixei de caminhar com pessoas que eu deveria caminhar. Então você precisa fazer uma reflexão na sua vida e colocar os prós e os contra, né? Aquilo que te favorece, aquilo que te prejudica, e você tem que tomar essa decisão, né? Escolha, pois, a vida para que vivas. Então você precisa, né, parar para pensar. Nesses dias eu tenho um grande amigo meu lá na empresa, que ele tomou uma decisão no qual ele se arrepende amargamente, né? Ele tomou uma decisão de não estar recebendo uma oportunidade que lhe foi dada, né? E a partir do momento que ele disse não para essa oportunidade na empresa, as portas se fecharam para ele de uma tal forma, né? E ele teve que retroceder um pouquinho, né? Porque ele tomou a decisão errada, no tempo errado, e agora ele está sendo muito afligido por isso. Então a gente precisa entender que em Deus, se a gente não estiver com Ele, nós às vezes tomaremos decisões equivocadas e precipitadas, que acarretará sobre cada um de nós um sofrimento desnecessário. Amém? Sempre ore, sempre busque a presença de Deus. Agora eu quero falar das lembranças que Deus tem a nosso respeito, que é muito diferente das lembranças que nós temos diante dele. Olha só, você vai entender. 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. É um texto também muito conhecido, e a palavra de Deus diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. Gente, né? E versículo 20, ela concebeu e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Quando a palavra de Deus diz que o Senhor se lembrou de Ana, né? É porque Ana, ela tinha algo especial na presença de Deus, que chamou a atenção do Senhor e o fez lembrar dela, né? No momento de tanta aflição, Ana queria tanto ter um filho varão, né? E ela sempre buscando isso da presença de Deus, orando, e ela foi no templo orar e se derramar e se rasgar diante do Senhor, e simplesmente através desse despejar da alma dela diante da presença do Senhor, diante do altar do Senhor, fez com que ativasse a lembrança do Senhor a respeito da vida dela. Só que não foi só o clamor que ela fez na presença de Deus que fez com que o Senhor viesse se lembrar dela. Foi a vida diária de um relacionamento construído na presença de Deus que fez com que o Senhor viesse se lembrar dela. Os nossos dias, queridos, vão construindo essa lembrança, essa memória de Deus para cada um de nós, que no tempo oportuno, quando você clamar, quando você pedir ajuda, quando você clamar para o socorro, o Senhor vai se lembrar, e Ele vai vir ao teu encontro, e Ele vai vir e vai te favorecer. Então não é só você orar, é uma construção diária, é aquilo que você constrói na presença de Deus. E a palavra de Deus diz também lá em Isaías capítulo 38, se você não quiser não precisa abrir, mas em Isaías 38, como que pode Deus ele deixar escrito em sua palavra que Ele se lembrou de alguém, queridos, e através dessa lembrança Ele pôde favorecer, né, uma pessoa. Isaías capítulo 38, versículo 3, disse assim: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos,
e chorou muitíssimo. Ou seja, havia tido um decreto, né, que o rei Ezequias, ele iria morrer, e ele simplesmente se coloca diante do Senhor e pedindo ao Senhor que pudesse se lembrar da conduta, dos dias dele em sua presença. Lembra-te, Senhor, de como eu andei diante de ti, né? No versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei pois aos teus dias 15 anos. Por quê? Porque o rei Ezequias, ele teve a condição, né, dos seus dias de armazenar na memória de Deus, na memória do Pai, a conduta que ele teve, e através disso ele teve a condição de solicitar ao Senhor que pudesse reaver o decreto, né? Lembra-te, Senhor, lembra-te, Senhor. Nós precisamos construir essa caminhada na presença de Deus, de tal maneira que o dia que nós clamarmos, falamos: Senhor, eu errei, eu falei, mas lembra, Senhor, de como eu me comportei durante os dias da minha vida em sua presença, e me ajuda nesse momento, Senhor. Eu não quero que os meus dias se acabem dessa maneira. Não é assim que tem que ser o meu fim. Muitas das vezes as pessoas não serão lembradas como elas começam algo, mas como elas terminam. Então que o seu fim, que o meu fim aqui nessa terra, que a sua história e a minha história seja lembrada lá na frente como alguém que venceu, como alguém que triunfou. Talvez você não começou muito bem, mas você terminou de forma excepcional, né? Então nós precisamos entender isso. Eu estou fazendo aqui algumas coisas aqui na parede. Eu comecei mal porque eu não sei fazer aqui a aplicação do gesso, né, e nem da massa corrida, mas eu estou conseguindo finalizar, né, não como um profissional, mas de uma forma que eu mesmo, né, estava esperando. Então, às vezes você começou de uma forma que você não imaginava começar, mas o importante é como você vai terminar o final da sua história, querido. Talvez esse exato momento foi: pastor, não estou passando por um momento que eu queria passar, mas você tem a condição de você se levantar hoje, amém? E você pode, talvez, pastor, mas eu nem consigo orar, porque eu já falei tanto na presença de Deus, que se eu pedisse para o Senhor lembrar de mim, talvez a mão de Deus ia pesar mais ainda sobre mim. O que é incrível na presença de Deus, que Deus, Ele nos ama de tal maneira, que se você se arrepender agora, neste momento, Ele lança no mar do esquecimento todos os seus pecados, todas as suas falhas, todas as suas faltas, e deles não se lembra mais. Essa é a palavra de Deus, e você já pode começar a construir algo maravilhoso na presença de Deus, que vai sendo armazenado em sua memória, e daqui talvez 15 dias, daqui 20 dias, daqui um mês, você vai falar assim: eu lembro, Senhor, 15 dias atrás a decisão que eu tomei diante de Ti, e hoje eu posso falar isso para Ti, porque eu decidi Te seguir e ir até o fim, por amor ao Teu nome. Então você pode começar hoje, querido, querida. Você pode começar a mudar o seu cenário da sua vida hoje, e começar a ativar a memória de Deus a teu respeito. Não é só os homens que estão escritos aqui na Bíblia, também é sobre mim, é sobre você. Nós precisamos ser os protagonistas da nossa própria história, e nós precisamos chegar lá no final e ter orgulho daquilo que nós construímos na presença de Deus. Nós não podemos olhar para a nossa história e falar: como pode uma pessoa viver dessa forma diante de Deus? E você talvez falando a respeito de você mesmo: eu quero chegar nos finais dos meus dias, sabendo que o meu filho e a minha filha, Vitória, puderam ter um bom exemplo, puderam simplesmente seguir um legado que foi deixado por mim, pela pastora. Então está nas nossas mãos, queridos. Nós podemos mudar aquilo que nós estamos passando neste exato momento das nossas vidas. Pedro, quando ele se lembrou daquilo que ele estava passando, né, ele simplesmente saiu correndo e chorou amargamente. Por quê? Porque ele foi tomado de um grande arrependimento. Porque imagine você não, misericórdia, mas imagine alguém, né, falando de não caminhar junto, né, mas simplesmente no momento que o Senhor mais precisava, né, alguém deixá-lo,
né? A palavra de Deus diz que todos os discípulos fugiram quando os soldados ali, quando o sumo sacerdote e as autoridades foram até o Getsemane, né? Pedro, ele era uma pessoa especial para Jesus, para o mestre. Quando Jesus estava no Getsemane orando, né? Estava Pedro e mais acho que 2 discípulos com eles também, né? E quando Jesus volta da oração, né? No Getsemane, tinha 3 discípulos, mas ele fala: Pedro, não pudeste vigiar nem por 1 hora. E ele volta novamente e a orar ao Pai: se for possível, passe de mim este cálice, né? Mas contudo seja feita a sua vontade. E ele vai, sempre se direciona para Pedro, porque Pedro, ele tinha, né, algo especial que ele carregava. Agora imagina ele diante daquela situação, vendo Jesus sendo preso, sendo açoitado, cuspindo no rosto do mestre, né? E quando pergunta: você estava com ele? Não era eu, né? E quando ele se lembra que Jesus havia falado para ele que ele o negaria, ele sai e chora amargamente. O arrependimento de Pedro fez com que ele pudesse reaver as suas faltas e falhas, e ele pudesse ter uma segunda chance na presença de Deus, no qual ele não desprezou, e ele levou a sério. E a palavra de Deus diz lá nas epístolas, né, de Pedro, nem parece o mesmo. As pessoas ficaram surpresas de como ele falava com ousadia, com intrepidez, né? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E ele foi um homem que a sombra dele, ao projetar nos enfermos, eles eram curados. Por quê? Porque Pedro, ele levou a sério a lembrança que um dia o mestre o havia avisado. Então, lembranças farão parte das nossas vidas. Agora, o desejo de aprender com elas, sejam boas ou sejam ruins, vai depender de cada um de nós. Como pastor, eu te aconselho e te instruo que você traga na sua memória erros que você cometeu, né? E você filtre isso e você faça um plano de ação para que você possa não mais falhar. Olha, eu falei aqui, falei no meu matrimônio, falei na educação dos meus filhos, falei nas finanças, falei nos projetos, nos planos que eu fiz diante do Senhor, não fui até o fim, não cumpri aquilo que eu disse para o Senhor, e eu quero reaver isso. Eu não quero caminhar como uma pessoa que deixa as coisas pela metade. Eu não quero começar a construir e não ir até o fim. Quando você começar algo, queridos, vai até o fim. Quando vir um desafio com você em frente, o Senhor é contigo, o Senhor é o teu Deus, é Ele que te ajuda. É muito para mim? Não. O Senhor, Ele não vai nos dar algo confiando nas nossas mãos, no qual não podemos concluir. Amém? Então desafios são condições para nos forjar e para nos trazer crescimento. Amém? Então pare um pouco, não fique nessa condição acelerada. Reflita, né? Reveja algumas situações que você está enfrentando e fala: Senhor, eu errei até aqui, até o dia 28, hoje é dia 28, né? 28 de agosto eu falhei, Senhor, mas a partir de hoje eu quero a sua ajuda, porque eu não quero mais viver as mesmas situações, e eu não quero mais sofrer como eu já sofri durante tantos anos da minha vida. Deus, Ele te propõe viver um plano melhor que o seu. Amém? E Ele quer abrir os planos dEle para você viver. Quero te convidar a se colocar em pé neste momento. Construa o seu relacionamento com o Senhor. Entenda que o Espírito Santo, Ele foi enviado, né? E o Senhor disse que eu não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador, que terá o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu acordo pela manhã, às vezes eu vou ao trabalho, eu falo: Espírito Santo, meu amigo, me ajuda no dia de hoje. Se você entender o seu relacionamento com o Espírito Santo, queridos, o Espírito Santo ele é tão de Deus nas nossas vidas, porque Ele é o próprio Deus, que nos momentos quando você tiver dúvida, Ele vai esclarecer para você e vai falar assim: ó, não faça isso, pode fazer, que isso é da parte de Deus. O Espírito Santo é nosso amigo e Ele sempre vai nos dar conselhos segundo a vontade de Deus, porque Ele é o Espírito. Amém? E Ele tem uma conexão direta com o Pai.
Então construa o seu relacionamento. Esse é o tempo de você se colocar em oração, de você pedir ajuda para Deus. É o tempo de se levantar, é o tempo de se mover, de viver algo surpreendente da parte de Deus, de aprender com os erros, de convertê-los em acertos. Amém? Está na hora de você mudar a sua história. Está na hora de você se levantar, de você sair da inércia, de você acessar lugares extraordinários diante de Deus e na presença dEle. Amém? Talvez hoje você precisa voltar alguns passos atrás. Amém? Mas isso não significa que você está retrocedendo. Significa que você está pegando um pouco de impulso para que você possa ir mais longe. Reveja as suas amizades, reveja os seus atos, as suas ações, e seja assertivo a partir de hoje. Talvez você precisa deixar algumas coisas, e isso não é perda, isso não é prejuízo. Você só está fazendo aquilo que Deus está requerendo de você, para que você seja projetado mais longe, para que você possa ir mais adiante. Eu quero te convidar a orar, mas você precisa fazer essa oração. Você precisa ter o desejo mais do que ninguém de viver aquilo que Deus tem para você, querido. Se Deus pudesse te chamar hoje e falar assim: ó aqui, querido, olha aqui, querida, o meu plano para você, é isso que eu tenho para você. Deixa aí os seus planos, deixa os seus projetos e siga os meus planos, os meus projetos, que lá na frente você vai ver o quão alegre você será. E aí você vai se render. Então faça a sua oração, peça auxílio para o Espírito Santo, peça ajuda para o Senhor Jesus. Se arrependa se você precisa se arrepender, peça perdão para o Senhor, se você talvez não deu atenção para Ele quando Ele tinha falado. Talvez hoje você está lembrando: eu lembro, Senhor, quando o Senhor falou comigo, eu lembro, Senhor, quando o Senhor me deu essa direção e eu não obedeci. Peça perdão para Deus, se arrependa hoje e peça ajuda para o Senhor. Fala que você não quer falhar mais dessa forma, fala que você não quer mais ser orgulhoso, fala que você não quer mais seguir do seu jeito, da sua forma. Quando às vezes o Senhor fala não, o não dele basta. Quando Ele fala sim, obedeça, cumpra, mesmo que seja difícil para você, porque lá na frente você vai entender o porquê. Você não precisa entender agora, você só precisa se inclinar e obedecer. Pai, nós estamos aqui, nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, pelos momentos que nós fomos desobedientes, que nós fomos teimosos, que nós queríamos fazer do nosso jeito, que nós achávamos que da nossa forma era melhor, que os nossos planos segundo o nosso pensamento era a forma correta, era a forma exata, infalível. Mas o Senhor nos mostrou que nós precisamos plenamente, 100% confiar no Senhor. Nós não podemos ir pelos nossos olhos, nós não podemos ir pelas nossas vontades, precisamos seguir, Pai amado, a direção. Nós precisamos seguir a nuvem, Deus. Então nos ajuda nesse tempo, que cada filho, que cada filha aqui nessa noite possa ser o protagonista da sua própria história, que cada um de nós possamos estar sentados lá embaixo, assistindo a nossa própria história, e lá no final nós nos colocarmos de pé e aplaudindo tudo aquilo que foi construído durante os dias, durante os anos em sua presença. Nos faça pessoas mais parecidas contigo. Forge o nosso caráter, Senhor, e trabalha no nosso ser interior, Senhor. Não deixa que o nosso ser, que o nosso ego, que as nossas razões prevaleçam. Nós somos 100% homens e mulheres espirituais, com os comandos do céu sobre cada um de nós. Nós precisamos, Pai, olhar para Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Pai. Então nos ajuda. Eu quero declarar, Pai, que cada filho e que cada filha, ainda este ano, Senhor, através dessa entrega, através dessas lembranças que constroem em nós crescimento e amadurecimento, nós viveremos, Pai, um cenário diferente do qual nós começamos. O final desse ano, Pai, será incrível para cada um de nós, em nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus e aplauda o mais forte que você puder. Aleluia, aleluia.
queridos, que essa palavra de Deus, ela possa mexer com você aí dentro, porque ela mexeu muito comigo. Lembranças fazem parte, amém, dessa construção de Deus em cada um de nós. E enquanto eu estava orando aqui, só veio uma palavra para liberar sobre o seu coração: seja humilde, seja humilde, amém. Os humildes têm maior facilidade para se inclinar ao plano de Deus. Quem não é humilde sempre procura uma boa justificativa, amém, em relação aos seus erros. Os humildes reconhecem prontamente e já se inclinam para mudar o cenário. Então, eu acredito que os humildes andarão velozmente, amém? Andarão mais rápido, porque entenderão mais rápido também, amém? Então seja humilde, sempre, em nome de Jesus. Humildade não significa de você vestir roupas simples, ou de morar numa casa simples. Humildade é uma humildade de espírito, uma capacidade de se inclinar e obedecer, amém? Simples assim, amém, queridos? Todos felizes aí? Amém. Às vezes a palavra de Deus, ela vem e mexe um pouco com a gente, né? A gente fica um pouquinho chateado com nós mesmos, mas isso faz parte, né? Quando há uma repreensão, né, sobre um filho, sobre uma filha, né, às vezes eles ficam chateados. Eu converso muito com a Vitória, né, e sempre às vezes puxo um pouquinho a orelhinha dela, mas não é porque eu gosto de chamar a atenção dela, é porque eu não quero que ela cometa os erros que eu cometi, né? Eu trabalho com uma pessoa que é muito experiente lá na área que eu estou trabalhando agora, e eu falei para ele, falei assim: eu quero aprender muita coisa que você já sabe, né? São mais de 23 anos de experiência que ele tem na máquina. Eu falei: eu quero aprender as coisas que você aprendeu, e eu quero grudar em você aí para absorver esses conhecimentos. Ele falou assim para mim: Anderson, eu sou o atalho. Se você, né, me acompanhar aqui, tiver desejo, tudo aquilo que eu apanhei e quebrei a cabeça, você não vai precisar apanhar e quebrar a cabeça, porque eu sou um atalho. Você vai encurtar o seu caminho. Todo o trajeto que eu tive nesses 23 anos, talvez você consiga assimilar em 6, 8, 10 anos. Vai depender do seu desejo. E assim eu falo com a Vitória, né? Os erros que o seu pai cometeu, Vitória, que a sua mãe cometeu, né? Você não precisa também passar por isso. Então, às vezes ela fica um pouco chateada, um pouco triste, mas lá na frente ela entende, né? E isso é construção, né, de cada um de nós, amém? Então saia daqui, você já pode começar a aplicar toda essa instrução da parte de Deus, hoje mesmo, em nome de Jesus. Talvez o Espírito Santo vai chegar em você, antes de você dormir, e Ele vai te propor: vamos orar um pouquinho? Vamos falar com o Pai? E ali você se derrama, ali você se entrega, e ali você fala para o Senhor: Senhor, realmente, eu preciso mudar algumas situações da minha vida, e eu quero que o Senhor prevaleça, amém? Vamos agradecer ao Senhor? Convido você a fechar os teus olhos. Agradeça ao Senhor por essa noite, por esse culto, por essa semana que está se iniciando, por essa frente fria que falaram que vai vir, amém? Seja grato também, seja grata, amém? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu agradeço pela vida do meu filho, agradeço pela vida da minha esposa, agradeço pela vida da minha filha. Eu agradeço pelo meu trabalho, agradeço pelo alimento que o Senhor me concede, agradeço pela vida da minha mãezinha, da minha sogra, Maísa, e agradeço por cada irmão, por cada criança, por cada obreiro que nos ajuda, que coopera com esta obra. Agradeço pelo nosso coração, Pai amado, pelo fogo, Pai amado, que queima dentro de cada um de nós, que é a sua presença. E eu agradeço por essa casa, por esse espaço que o Senhor nos concedeu, por nos dar a oportunidade de erigir, de erguer um altar de adoração ao teu nome aqui neste lugar, nesse bairro que nós tanto gostamos, que é Jundiapeba, Pai amado. E nós temos um carinho muito grande, não pelo lugar apenas, mas pelo propósito que o Senhor tem aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor possa abençoar os nossos vizinhos, os nossos irmãos, as igrejas que aqui pregam o seu evangelho, e nós louvamos e agradecemos. Quero declarar que essa semana, Pai,
será uma semana de comunhão, de relacionamento contigo para cada um de nós. Senhor, nos faz vencer as distrações, Pai. Não nos deixa ficar apegado com a tecnologia, com as coisas que às vezes aparecem para cada um de nós. Nós queremos estar conectados com o Senhor, Pai. Então nós queremos mudar, porque nós ainda temos a oportunidade, porque ainda nós temos a condição, Pai, de mudar as situações que nós estamos passando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir bem forte aí ao Senhor. Glória a Deus. A gente vai receber a bênção apostólica, mas esses dias eu estava assistindo um vídeo no Facebook e fala a respeito de lembranças, né, de memórias. O vídeo, ele mexeu um pouco comigo, porque mostra, né, as pessoas, acho que alguém já deve ter assistido esse vídeo, mostra as pessoas fazendo alguns sinais, né, e a princípio eu não tinha entendido. Por exemplo, às vezes tinha uma pessoa fazendo assim com o braço, né, e em seguida já aparecia a pessoa, uns dias, anos atrás, segurando uma criança. Ou seja, ela estava mostrando, né, no vídeo que ela queria estar com o seu filho no braço, mas não podia mais porque essa criança foi retirada aqui da terra. Aí mostrava uma pessoa chutando a bola assim, né, direcionando para lá, mas não tinha ninguém. Aí depois passava um vídeo com o irmão daquela pessoa recebendo a bola, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que essas pessoas não têm mais a condição de mudar, né, aquilo que elas queriam tanto que fosse alterado. Ou seja, houve uma perda, né, pessoas foram retiradas, né, e elas não podem mais viver aquilo que elas tanto desejavam. Só que hoje nós temos a condição de mudar aquilo que nós estamos passando hoje, né? Nós temos a condição. Então, quero te dizer que ainda dá tempo de você fazer algo por você mesmo, né? Ainda dá tempo de você fazer algo por alguém, por uma pessoa, né? E nós precisamos ter esse desejo. Então, que esse senso de propósito, esse senso de responsabilidade de nós, como filhos e como cristãos, possa tomar as nossas vidas de forma que nós não venhamos nos conter, né? Nós queremos viver algo melhor, viver algo mais intenso com as pessoas e diante de Deus, e nós temos essa condição hoje, porque o Senhor, Ele nos dá esse aviso, amém? E essa instrução de Deus para cada um de nós. Amém? Era só isso que eu queria compartilhar. Peço que você levante as suas mãos e receba uma bênção. E essa semana vai ser uma semana de muita ministração de Deus para você. Amém? Levante a sua mão aí e receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus dias, desde agora e para todo sempre. Então a igreja unida e firmada na fé, diga amém. Está encerrada a reunião, amém? Quarta-feira estaremos juntos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.